aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos que fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: porque violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfazei a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa. Boa noite a todos. Como sempre, nós temos ido numa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aquelas pessoas que estão vindo a primeira vez, a doutrina espírita, ela tem a sua estrutura, a sua base em 5 obras que nós chamamos as obras básicas, que é o livro dos Espíritos, de 1857, o livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, o Céu e o Inferno, de 1865 e a Gênese, de 1868. Essas são as 5 obras básicas. A partir dessas obras básicas, nós temos as complementares ou suplementares, que são várias e várias. Só do Chico Xavier são 412 obras e do Divaldo mais de 200, sem contar as outras. E a doutrina espírita tem essa estrutura. E nessa terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é feito da seguinte forma: as máximas de Jesus, colocadas numa ordem lógica, uma dando sequência ou sendo a sequência de uma outra, e depois o Kardec coloca as suas explicações, seus comentários, obviamente que intuído pelos Espíritos, e depois ele traz as instruções dos Espíritos. Já em 1864, quando foi editado o Evangelho segundo o Espiritismo, já existiam em todo o mundo mais de 1000 centros espíritas, e isso está na introdução. Kardec nos diz que recebia as mensagens de mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o mundo, onde ele as conferia, passava pelo crivo da sua razão aquilo que combinava ou que era de acordo com os princípios da doutrina e com a racionalidade, ele colocava tanto nas obras outras básicas quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é o Evangelho de Jesus, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, na visão da doutrina espírita. Por quê? Muitas coisas foram faladas por Jesus em parábolas e outras coisas foram mal interpretadas. Então essas que nos foram passadas por parábolas estão sendo nos esclarecidas, e aquelas que eram de difícil interpretação, ele está como que nos trazendo uma tradução, a interpretação de uma forma simples para que todos possam entender. Isso mais ou menos foi o que fez Martim Lutero no ano de 1500 aproximadamente, quando ele pegou a Bíblia e ele traduziu para o alemão, que ele era alemão, de uma forma simples, deglutível, assimilável pelas pessoas comuns, como nós. Então a doutrina dos Espíritos, ela nos explica algumas coisas, ou a maioria das coisas que nós não entendíamos. E na lição do Evangelho da Noite, é do capítulo 9. Nós temos, desde que eu tenho vindo aqui, eu tenho participado aqui desde abril de 2008, olha quantos anos já. Abril de 2008, a dona Rita e o grupo de trabalho daqui me convida e a gente vem praticamente a cada 40 dias, 50 dias. Quantos anos, né? E eu tenho desde a primeira vez que eu vim, ido numa sequência desde o primeiro capítulo, do item 1 até nós estamos no capítulo 9. Alguns capítulos a gente faz ele inteiro no mesmo dia, porque são poucos itens, esses se interligam uns aos outros, não tendo como cindi-lo. Nesse capítulo aqui, que é o capítulo 9, é bem-aventurados são os brandos e pacíficos. Na última vez que nós estivemos aqui, na explanação do Evangelho,
nós falamos porque esses aqui, desse capítulo, nós temos o item discorrido por Kardec, que é injúrias e violência. E as instruções dos espíritos, afabilidade e doçura, a paciência, que por sinal foi escrito por Joana de Ângeles, na época da codificação da doutrina. Joana de Ângeles é bem conhecida por nós. A paciência, obediência e resignação e a cólera. Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre injúrias e violência e a cólera. Entramos só um pouquinho na afabilidade e doçura, na paciência e obediência e resignação. Então nós mostrávamos aqueles gigantes da alma, de acordo com o que fala Joana de Ângeles, que faz com que nós atrasemos na nossa evolução. Quais são esses gigantes da alma? O ódio, o rancor, a inveja, o ciúme. E tudo isso que nos leva a sermos injuriosos e violentos para com as pessoas e coléricos. Por quê? Não é o orgulho que nos faz ser coléricos, talvez por uma coisa que nós não concordemos com que outros nos falem e nós partimos para a agressão. Falamos sobre os primeiros sintomas, que seriam como as pequenas mágoas, que iam crescendo para ressentimentos, depois iam passando para a raiva, iam passando, subindo, até chegar às explosões de ódio. Mas essa é a consequência, esse é o efeito. Mas esse efeito, ele está aonde? Em uma causa. Porque o ódio, o rancor, esses gigantes da alma que nós temos dentro de nós, são efeito de uma causa. E essa causa é o espírito, nós. Nós somos a causa desses efeitos que nos machucam, que nos judiam e que faz com que soframos. Mas nós só somos essas causas negativas? De forma nenhuma. Nós somos as potências positivas também, porque nós temos tanto um lado negativo quanto um lado positivo. E quando da sombra eclode esse lado negativo, nós muitas vezes não sabemos como lutar contra essas dificuldades morais. Porque lutar-se contra as dificuldades físicas é muito fácil. Se eu não ando, tenho as duas pernas amputadas, eu ando numa cadeira de roda. Se eu tenho um problema numa perna, eu ando de muleta. E assim, é fácil cuidar-se de um problema físico. Mas e o problema moral? Então, nós fizemos esse apanhado dessas tendências negativas que nós temos, desses gigantes da alma. Mas como cuidar desses gigantes? Como fazer com que nós sejamos afáveis e dóceis, que possamos ter paciência para sermos obedientes e resignados, porque a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Qual a diferença? Se trabalhamos em um determinado lugar e o nosso chefe nos pede uma coisa, e nós orgulhosamente dizemos, não faço, porque talvez aquele chefe seja um pouco fraco nas suas ordens, e a gente acaba não obedecendo, por orgulho. Teríamos que obedecer, por quê? Porque é da nossa função, é a nossa obrigação. Então nós não queremos ser obedientes, por quê? Porque nós não somos humildes. E a resignação? A resignação é o consentimento do coração. Quando nós temos um problema e passamos por um problema físico ou um problema moral, e nós não conseguimos superar essas dificuldades, por exemplo, uma causa de uma deficiência física, nós temos duas formas de passarmos por aquela situação: revoltados ou resignados. É uma situação que não tem mudança. Numa deficiência física, por exemplo, não se muda. Então, tenho as duas estradas. Qual que eu devo seguir? A de revolta ou de resignação? Então, a doutrina espírita me explica que isso é passageiro. Que nós estamos nesse corpo físico momentaneamente, como que expiando as nossas faltas, as faltas por nós próprios cometidas, e que hoje nós nos cobramos. Porque Deus não nos cobra, Deus não nos julga, Deus não nos condena, mas também não nos absolve. O maior de todos os tribunais é o tribunal da nossa consciência. Então nós nos cobramos. E em razão dessa cobrança, por atos, transatos que não foram muito bem perpetrados, hoje eu digo, ou antes de me reencarnar, eu peço esse tipo de problema físico, essa deficiência física, para que eu possa sentir na pele aquilo que eu fiz para o meu próximo,
numa vida anterior, ou não necessariamente. Pode ser que eu não tenha feito nada nessas condições para vir dessa forma, mas eu pedi então para que fosse testado nas minhas forças morais. Então eu peço uma prova. Olha, eu quero uma prova de um problema físico, uma deficiência física. E essa prova me é dada. Só que eu me esqueço. E a doutrina espírita me explicando estas causas faz com que eu seja resignado. Por quê? Porque eu aceite a minha situação momentânea, que é imutável fisicamente. E os espíritos respondem: tem como se mudar algumas provas, ou as provas, tem como se suportar determinadas provas e fazer com que elas sejam afastadas, ou que nós possamos passar por aquela material, nós não temos como afastar, ou não tem como se afastar, e é difícil, tem que se resignar àquela situação. Mas a prova moral nós temos. Nós temos, nesse caso, por exemplo, dessa deficiência física, nós temos 2 tipos de provas combinadas, que é a moral e a física. A física é dessa forma, e a moral é como eu aceito essa forma. De que forma? Revoltado? Não, resignado. Porque a doutrina espírita me explicou que depois que eu partir para o lado de lá, eu vou voltar a ter as minhas pernas. Porque ela nos explica a lei da reencarnação, que é uma lei natural, consequência do meu passado. E mesmo que não seja, estou sendo provado porque eu pedi para ser provado nessas condições físicas. Então, com o conhecimento dessa causa, o conhecimento da doutrina espírita e dos porquês das coisas, eu me resigno a essa situação, porque eu não posso mudar. Então, essa é a obediência do coração, é o consentimento do coração, a resignação. Então, nós fizemos um levantamento, um apanhado sobre esses gigantes da alma. E agora, qual a solução? Nós temos várias alternativas ou vários métodos para que nós nos curemos dessas dificuldades. Porque a partir do momento que nós nos conhecermos, soubermos dessa nossa realidade da vida, soubermos que esses problemas são passageiros, que todos os problemas pelos quais nós passamos na vida são simples obstáculos para o nosso crescimento espiritual, nós começamos a nos tratar espiritualmente, nós a nós mesmos, como nossos próprios médicos. Porém, muitas vezes nós não conseguimos sozinhos, nós não temos como fazer esse tratamento em nós mesmos sozinhos, então nós precisamos de um apoio. E não é feio se pedir apoio. O maior exemplo de todas as pessoas, do único homem puro, ou do único ser puro que pisou na terra, foi Jesus. E ele aceitou apoio de Simão Cirineu, para que ajudasse a carregar a sua cruz, porque ele já estava exausto nas suas forças e não tinha como mais carregar aquela cruz. Cirineu veio, ajudou com que ele levasse a sua cruz, exemplificando-nos que jamais nós devemos deixar de aceitar a ajuda do nosso próximo para carregar as nossas cruzes. Porque muitas vezes são pesadas, mas são as cruzes que nós necessitamos para o nosso crescimento, em consequência desses erros que nós cometemos ou pedido para que sejamos testados nas nossas forças. Então nós temos que fazer um entrelaçamento, uns ajudando aos outros. É a lei da natureza, porque nós vivemos numa sociedade. Não tem quem consiga viver sozinho. Não, mas eu vivo sozinho. Sim, e a sua roupa? Quem fez? Você? Não. João Batista, que vivia coberto com couro de cabra e comia o mel, nem João podia dizer que não precisava de ninguém, porque ele precisou de uma cabra para que o cobrisse e precisava do mel ou dos gafanhotos para que se alimentasse. Precisava da natureza. Então todos nós precisamos uns dos outros. E várias vezes, em algumas explanações do Evangelho, nós já contamos, e já dissemos, e já exemplificamos, por uma campanha muito linda que tinha, na época do Betinho. Os senhores se recordam do Betinho, que morreu de AIDS? O Betinho,
quando teve uma campanha da CNBB contra a fome, ele era, vamos dizer, o personagem principal daquela campanha. E um dia puseram uma propaganda. Nessa propaganda estava uma mesa grande, como essa mesa aqui, e várias pessoas sentadas à sua volta. Sentados um ao lado do outro, com as mesas, com os pratos, a mesa farta, cheia de comida. Aí puseram comida no prato. Só que a pessoa, quando foi pegar a comida, não tinha como pegar. Por que não tinha como pegar? O braço não fechava. Ah, mas como? O meu não fecha. Vocês tentarem, vocês vão quebrar o meu braço, mas esse braço não fecha. E se os dois não fechassem? Como eu ia comer? Não vem na boca. Não tem como. Qual foi o mote dessa propaganda? A solidariedade entre as pessoas. De que forma? Eu não podia me alimentar com essa mão. Com essa colher eu alimentei o vizinho. O outro vizinho me alimentava com a colher. Esse braço eu não me alimento, mas eu posso ajudar a me alimentar alguém. Mostrando a solidariedade, a fraternidade entre as pessoas e o entrelaçamento que todos nós temos que ter. E sim, acertarmos a ajuda, porque todos nós somos interdependentes. Já nos lembramos de olhar na natureza o nosso sistema solar? Imagine se a Terra não obedecesse a sua órbita e a do nosso, a órbita solar, e saísse para onde quer que fosse. Ela ia bater em Marte, ia bater em Plutão, ia bater em Saturno, em Júpiter. Por quê? Estava fora. Seria o quê? Um caos. Mostrando a ordem. Qual foi a primeira instrução que Emmanuel disse para Chico Cândido Xavier? Francisco disse, será que eu sou possível? Ele falou, você precisa só fazer 3 coisas. 3. O quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Só isso. E esse interrelacionamento, nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos médicos? Sim. Dos psicólogos? Sim. E dos psiquiatras. Porque hoje quem vai em médico, em psicólogo e em psiquiatra não é louco. Está se tratando para que não fique louco. Porque muitas vezes nós jogamos a pecha naquela pessoa necessitada de pessoa que tem um problema. Não tem um problema mental. Está evitando que se tenha um problema maior. Ah, mas ela fez isso, mas poderia ser pior. E entre essas alavancas que nós temos a religião. A religião para nos dar força para lutar contra esses gigantes da alma. Mas e a fé e a religião? São a mesma coisa? Não, a fé não. A fé é inerente a nós, seres humanos. É uma semente de Deus. A fé, todos, absolutamente todos, a têm. Desde os mais selvagens até os mais evoluídos. Os selvagens demonstram a sua fé através dos sacrifícios, matando animais ou até seres humanos. Veja-se a poesia de Juca Pirama, em que os indígenas daquela época, para se fortificarem, se alimentavam da carne dos seus inimigos, porque acreditavam que absorveriam aquela força. E quanto mais importante um chefe de tribo, muito mais fortes se sentiam. Então, de todos, e eles acreditavam que isso era um dom de Deus, que Deus passaria para eles essa força. É a fé que todos nós temos. E a religião? A religião é uma forma de nós externarmos essa nossa fé, de chegarmos a Deus. Porque hoje, no estágio em que a humanidade se encontra, sozinha ou sozinhos, nós não temos como ir a Deus, nós precisamos de uma religião. Então cada um vai se afinizando com aquela que lhe preenche o coração. É uma questão de afinidade. Como se afiniza com os amigos? Eu amo os meus amigos, porque eu gosto e eles são como eu, e fazem como eu faço. A Federação Espírita, a Dona Rita, a Marilza, o pessoal aqui do Bezerro, porque são meus amigos, porque eu afinizo com eles. E aqui eu venho e vou na Fetins. Então nós vamos procurando através da afinidade a nossa religião. E muitas vezes essas religiões, elas, na maioria dos casos, cada um tem os seus dogmas, seus pensamentos e as suas correntes de entendimento. Porém, em um dos termos, em uma dos requisitos, elas jamais podem se contradizer, que é na parte moral. A moral do evangélico é a mesma que a nossa moral. Os 10 mandamentos que o evangélico lê,
lá, não matarás, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, nem seu carro, nem seu... São os mesmos que nós professamos aqui, que o católico professa. A moral, ela é a mesma. O não matar no budismo, no hinduísmo, é o mesmo que não matar no cristianismo. Então nós vamos nos afinizando e esse fundo moral é o mesmo, com certas vertentes. Foi feito um estudo no censo do IBGE, do ano de 2010, a comparação das religiões, do seu crescimento. O primeiro censo que nós tivemos pelo IBGE das religiões aqui no Brasil foi em 1970. Quando nós éramos colônias do Império Português, foi feito um censo. E naquela época, 99,7% eram católicos. 1970 já tinha caído para em torno de 98 e pouco. E foi. Chegou em 2010, se não me engano, é o último censo das religiões, está em torno de 76 a 80% católicos, evangélicos em torno de 15% e o restante as outras religiões nas quais nós nos enquadramos. Só que olha o detalhe, a doutrina espírita em 1970 tinha 1,3% de habitantes do Brasil. No ano de 2000 já tinha 1,8%. Agora em 2010, 2,7% ou 2,8% de habitantes são espíritas. Interessante que nesse censo agora puseram o kardecista. Muitas pessoas criticaram. Não, nós somos espíritas. Porque o Kardec diz, nós somos espíritas. E como o Maomé, que não gostava que falasse que aquela região que ele trouxe era era maometana, não. Kardec falou, não, Kardec não, é a religião dos espíritos. Mas foi inteligente a pessoa que fez o censo do IBGE, porque ela distinguiu entre aqueles que professam a doutrina espírita, que nós temos kardecista, entre aspas, e aqueles outros espiritualistas ou umbandistas, candomblé, que se colocavam como espíritas e ficavam naquele mundo dos espíritos. Então foi separado. Então nós temos hoje, atualmente, em torno, são 200 milhões de habitantes, de 6 milhões de espíritas no Brasil. É uma quantidade razoável. Mas a religião, o que ela nos ajuda? Estou lendo um livro de uma senhora que tem o sobrenome de Canhadas, que é a Eterna Busca pela Cura, uma visão holística da saúde. Ela foi fazer uma tese de doutorado especificamente em relação à doutrina espírita. Na cidade de São Paulo, ela procurou um centro, e esse centro tinha uma frequência muito grande. Se compararmos São Paulo a Palma, São Paulo tem 14 milhões de habitantes, Palma tem 220 mil. Olha a diferença. E ela fez esse estudo. E ela começou a fazer perguntas à pesquisa, o que eles procuravam no centro espírita. E ela viu que 70% das pessoas que frequentavam, ou melhor, das 100% das pessoas que frequentavam, 56% se diziam espíritas. Os outros 44% não. Não, eu sou simpatizante. Ou tinha, na pesquisa, judeu, tinha evangélico que frequentava. E aí ela perguntou, mas por que vocês frequentam o centro espírita? Nós frequentamos para nos curar. Aí ela foi mais específica, mas para curar do quê? Problema físico ou problema moral? Nessa pergunta dela, 65% das pessoas iam para se curar de problemas morais. 20 e pouco de problemas físicos, o restante de problemas financeiros e outros problemas. Mostrando como nós estamos procurando a nossa rigidez, a nossa saúde. Procuramos através da medicina e procuramos através da nossa religião. Mas não é só, várias religiões, e nessa pesquisa se constatou 12%, não na pesquisa da Canhadas, mas na pesquisa do IBGE, que em torno de 12% a 15% se diziam sem religião. Mas sem religião não quer dizer ateu. Sem religião são as pessoas que não têm nenhuma religião, não professam uma religião, mas acreditam em Deus. Ateus é outra coisa, que não acredita em Deus. Agnóstico não sabe se Deus existe. O agnóstico fica naquela dúvida, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Normalmente o agnóstico é uma pessoa muito inteligente, é um cientista, é um pesquisador, uma pessoa com um grau de inteligência muito alto.
que como ele vê quais são os efeitos, ou como a natureza se comporta, ela fala, meu Deus, mas uma natureza que tem um universo desse tamanho, que tem 8 planetas girando em torno de um Sol, numa galáxia, numa Via Láctea, eles não se tocam. Como é que pode se dizer então que se existe um Deus, barbudinho, de cabelos brancos, que fica num quadrinho? Não é possível. Aí, essa pessoa muito inteligente, será que Deus existe? Aí ela é agnóstica, não sabe se existe ou se não existe. E nesse censo de 12 a 15% não tinham religião. Para ver como nós, brasileiros, 85% dos brasileiros aproximadamente são religiosos. São religiosos. Não importa qual a religião, qual o rótulo que se coloque. E normalmente nós procuramos essas religiões para que nós sintamos um bem-estar. Algumas religiões cobram suas vigílias, o problema é deles, mas as pessoas acreditam que aquela contraprestação vai ter uma contraprestação de Deus. Mas a doutrina espírita foi um pouco mais longe, nos mostrando que Deus não negocia. Deus não está aqui para ser um comerciante das suas dádivas para conosco. A maior de todas as revoltas de Martinho Lutero, lá na Reforma, foi porque a igreja vendia suas indulgências. Ou seja, quem tem dinheiro entra no céu e quem não tem não entra. Que justiça é essa? Naquela época não tinha defensoria pública, né, doutor? Então, era difícil. Aí ele fez 95 artigos se contrapondo contra um a um dos fatos daquela lei que mandava que se pagasse para poder ter as suas indulgências. Mas ele não queria fazer uma reforma. Não queria criar uma nova religião. Ele queria que se modificasse, reformasse a Igreja Católica. E eles não entenderam. Aí ele foi mandado embora. Protestante por quê? Porque alguns príncipes e seus amigos foram num determinado dia em um lugar para defender o que o Lutero dizia. Porque ele não podia ir. Se fosse, ia ser preso e ia ser morto. E eles defenderam. E eles, quando passaram para eles um édito em que eles não concordavam, porque eles deram a natureza daquilo que Lutero brigava, eles falam, mas não é possível, e eles protestaram. Por isso, protestantes. Aí começou o racha. Aí as religiões foram se ramificando. Hoje só nos Estados Unidos são mais de 1.500 rótulos religiosos. O que importa? Importa que reforme as pessoas. Importa que faz com que as pessoas se modifiquem. Os espíritos perguntaram por Kardec qual é a melhor religião. A melhor religião é aquela que transforma as pessoas, que faz com que elas sejam mais moralizadas, mais amorosas. Como diz a dona Leila, que tem aquela amorosidade dentro de si. Essa é a melhor religião. Então nós buscamos a Deus. Estamos em busca de Deus, daquela paz que ainda nós não encontramos. E muitos de nós, ainda espíritas, temos o péssimo hábito, o péssimo costume de pegar aquela batata fervendo, chegar aqui no centro, falar, estou te passando, você cura os meus problemas. Deus não mexe, fica quietinho. E a gente com a batata queimando na nossa mão e fala, meu Deus, mas o senhor não vai me ajudar? Tudo silencioso. Deus não vem pegar a batata quente dele. E a doutrina espírita nos explica que nós não temos como transferir as nossas responsabilidades para o nosso próprio. Cada próximo, cada pessoa tem as suas responsabilidades, tem os seus compromissos. Nós podemos ajudar naquele compromisso, se for muito pesado, mas nós jamais poderemos. Simão, o Cirineu, não foi crucificado por Jesus. Ele ajudou Jesus a carregar sua cruz, mas quem foi crucificado foi Jesus. Da mesma forma, os nossos amigos e aquelas pessoas que nos ajudam a passar por aquelas dificuldades e aqueles problemas, eles estão para nos ajudar, e Deus está aqui, a todo momento ao nosso lado, esperando que nós possamos reagir, porque a cura depende de quem? De nós. Então nós procuramos esse Deus, só que nós confundimos Deus com o negociante. Não, pega minha batata quente que eu não como chocolate. Ora, qual a finalidade disso? Será que Deus faria negócio dessa forma? Qual foi um dos exemplos que Jesus deu? Quebrou a banca dos mercadores dentro do seu templo, porque ele dizia, da casa do meu pai é uma casa de oração.
que não podia se mercantilizar aqueles objetos pedindo perdão a Deus. Isso porque no Levítico, terceiro livro, Pentateuco mosaico, tem a quantificação, a dosimetria das penas para os pecados. Um pecado pequeno é uma pombinha, um pecado grande são 10 bois, um pecadão é uma boiada. Sacrificava-se no templo. Então, esses mercadores ficavam aqui, na porta do templo, vendendo pombinhas, vendendo boi, vendendo cabritos. Jesus fala, mas não é possível. A mensagem que ele queria dizer é que não era só que era a casa de Deus, é que Deus também não mercantiliza as suas indulgências. Porque as indulgências não são de Deus. Nós pedimos, Senhor, me perdoe. Mas Deus não tem o que nos perdoar, porque Ele não se sente afetado pelos nossos atos. Porque Ele sabe que nós somos responsáveis por esses atos. E esse Deus, que era um Deus cruel, dos profetas, de Moisés e de algumas religiões, Jesus veio trazendo um novo paradigma, ou seja, rompendo com a estrutura anterior, trazendo uma nova, antes e depois dele. E ele tratava com Deus, não de Senhor, de Yahvé, porque para que não se pronunciasse no nome, tiraram todas as vogais do nome de Deus, ele chamava Pai. Pai. No auge de sua dor, apanhou, foi chicoteado, recebeu um cajado como rei, porque os romanos estavam zombando dos judeus, colocado uma coroa de espinhos, pregado numa cruz com pregos, levantou, escrito em cima da sua cruz, Jesus Nazarenos Rex Judeus, INRI, zombando dos judeus. Humilhado, pisoteado, apanhou na cara. O que ele fez? Pai. Ele não falou Senhor, não. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. A grandeza desse homem. Então esse Deus que nós imaginamos que vai fazer troca com a gente, não vai. Porque a nossa religião, a doutrina espírita, ou a religião espírita, ela nos mostra que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E que nós temos a consequência e somos herdeiros desses nossos atos praticados. Mas traz uma lei muito, mas muito maior. Porque se entendermos que tudo que nós sofremos hoje é um problema de karma, o karma indiano ou hindu pressupõe a não modificação. Se eu tenho um karma, esse karma, se eu nasci numa determinada, vamos dizer assim, num determinado grau ou patamar, ou num estancamento de social, eu não posso ascender e também não posso cair. É meu karma que eu viva daquela forma. Não pode se mudar. A doutrina nos mostra, não, existe sim a lei da causa e efeito, mas existe uma lei muito maior, que é a do amor e a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que nos é aplicada permite com que Ele flexibilize as nossas dores, minimizando através dos nossos atos e da nossa modificação. E a doutrina nos mostra que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. E que muitas vezes, se obrarmos no bem, mas o bem não é por estranho, no bem com o nosso próximo, dentro da nossa casa, nós podemos ter sim minimizado as nossas dores. Porque essa religião nos mostra que Deus é misericordioso também. Lutando contra os nossos defeitos, contra as nossas desqualidades. Se conhece o verdadeiro espírita, por quê? Por ser perfeito? Por querer? Não. Dizem os espíritos, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, primeiro, e pelo esforço que faz domar suas más tendências. Só isso. Nós temos o livre-arbítrio. O esforço depende de nós. Curarmos depende de nós. Sairmos da injúria, da violência e da cólera depende de nós. Nós temos os instrumentos. Nós temos o Evangelho de Jesus. Que maior remédio do que o Evangelho de Jesus? Para que nós nos curemos das dores que nós sentimos. Porque Deus é misericordioso. E a partir do momento que nós nos reformarmos e passarmos a obrar no bem para nós e para o nosso próximo, porque a maior de todas as leis era amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como? A ti mesmo. A partir do momento que eu me amar o meu próximo, amar a Deus,
eu passo a sentir-me melhor, independentemente das condições físicas, financeiras, de saúde em que eu me encontre. Porque a verdadeira felicidade de saúde não se encontra na saúde física, mas na espiritual. E esse instrumento que é a doutrina espírita nos mostra isso. E nos mostra essa misericórdia. Francisco Cândido Xavier, já contamos várias vezes, tinha um grande amigo, e esse amigo era um obreiro junto com ele, lá em Uberaba. Trabalhava nas lides espíritas em prol da caridade para o seu próximo. Morreu queimado, numa cama. Coisa de 15 minutos, desencarnou. As pessoas ficaram revoltadas. Mas como? Como? Esse rapaz morrer queimado? Ele que tanto trabalhava com você, Chico? Aí Emmanuel disse a Chico, fala, Chico, esse moço era para passar pelo pênfigo, que é o fogo selvagem. É uma doença cruel que vai queimando a pessoa em vida. As suas peles vão descolando. Quem tiver o interesse, entre na internet, lá ponham pênfigo. Vocês vão ver o hospital da Dona Aparecida, que já desencarnou em Uberaba, que trata dessas pessoas. E a história da Dona Aparecida, que eu não sei se foi aqui que eu contei, em outro centro. O tanto que as pessoas sofrem. Era para passar 15 anos pelo pênfigo, pelo fogo selvagem. A pele vai soltando, a pessoa vai descarnando. Criancinhas pequenininhas, com o corpo todo untado de manteiga ou de azeite, para que as suas dores sejam menores. É o fogo selvagem. Mas diz, em razão de tudo que ele fez, ao invés de 15 anos, 15 minutos, pela misericórdia de Deus, bastaram para que ele se ressarcisse com o seu passado e principalmente com a sua própria consciência. Esta é a doutrina que nos mostra o amor. Esse é o Consolador prometido que nos mostra como irmos contra as adversidades. Esse é o educador que nos educa para que nós possamos nos modificar moralmente. E nos informa principalmente que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a livre escolha. Eu posso escolher o que eu quiser, o caminho que eu quiser seguir. Mas não devo me esquecer que se eu jogar pedra nesse caminho e chegar de lá, eu vou ter que voltar pelo mesmo caminho. E as pedras aí estarão para que eu possa pisar. É da lei. É da lei. Nós colhemos aquilo que nós damos. Então a doutrina nos mostra tudo. E esse consolo de que tudo na vida passa. O consolo das mães que perderam seus filhos. Mãe, eu não morri, eu estou aqui, vivo, sem carne, mas vivo. Filho, a mãe para o seu filho, da mesma forma. Nós temos um trabalho bonito aqui às segundas-feiras, de psicografia, de desencarnados que mandam uma mensagem de consolo para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais. Essa é a doutrina que nos consola, que nos mostra que as nossas dores são passageiras, que na vida tudo, absolutamente tudo passa, só fica o espírito. Que o farol de todos, absolutamente todos nós, sem exceção, é a plenitude, é a felicidade, na qual chegaremos só através dessa lei da natureza que é a reencarnação. Chegaremos à perfeição. Hoje colhemos, muitas vezes, não sempre, os frutos amargos das nossas próprias semeaduras. Amanhã colheremos os doces frutos, ou amargos, da semeadura atual. É da lei. No túmulo de Kardec está escrito: nascer, viver, morrer. Renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei, até a plenitude. Quando Jesus curava, 2 verbos ele usava. Tu crês que eu possa te curar? A pessoa falava, sim. Você quer que eu te cure? Sim. Então você está curado. Vá e não erres mais. Para finalizar, aquele centurião chegou a Jesus e falou, Senhor, o meu servo está morrendo. Ele é uma pessoa que eu tenho um grande apreço. O senhor não pode curá-lo? Jesus disse, vamos lá à sua casa. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Dizei somente uma palavra, que o meu servo será salvo.
Porque quando eu digo para os meus empregados, vem daqui para lá, vai de lá para cá, eles vão, porque eles me obedecem. E se o Senhor isso fizer, ele será curado. Que disse Jesus? Nunca vi tanta fé em Jerusalém. E o homem era um romano. Vá, que seu servo está curado. Que possamos, antes de tudo, acreditar que Jesus sempre está conosco. Acreditar que nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Acreditar que se somos herdeiros de tanto... Por que tanto sofrimento por tantas coisas? Acreditar que tudo na vida passa. Acreditar em nós próprios, principalmente. Querer que nós possamos crescer para essa luz, através do nosso esforço, com a ajuda dos nossos amigos e, acima de tudo, de Deus. Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado. Nós passaremos agora as leituras das mensagens psicografadas pela nossa irmã Isilda. Querida mãezinha, quando parti tão rapidamente, não entendia como podia acontecer tamanha injustiça. Não aceitei tão fácil deixar amigos, família, em plena juventude. Saí enlouquecido, vagando e sem enxergar os benfeitores que tentavam em vão me auxiliar. Foram dias, meses, anos de um tormento que parecia não ter mais fim. Deixei de lembrar de todas as orações que me ensinou. Nada vinha no meu pensamento, senão tentar voltar. Voltar era uma ideia fixa. Foi praticamente impossível encontrar o equilíbrio quando pensava em você. E a saudade era enorme. E quando me dizia, cuidado meu filho, não bebe, cuidado filho, a moto é tão perigosa. Tive tanto ódio de mim e das minhas burrices. Mãe, se tivesse ouvido mais você, não teria partido tão cedo. Tinha tanto a fazer e joguei tudo no lixo. Mas a vida é feita de escolhas e eu escolhi não seguir os teus conselhos. Hoje, mãezinha, mais amada do mundo, sigo recuperando ao lado dos que me acolheram e desta casa tão querida. Tenho o coração ainda frágil, pois sinto muito a sua falta, mas sei que um dia, com a graça de Deus, nós encontraremos num longo abraço fraterno. Fica com Deus, meu anjo. Rodrigo Fernandes.